Olá, pessoal. Vamos continuar nessa aula as questões sobre obrigação tributária, indo para a questão número 75 do material. Vamos lá? Avalie o acerto das afirmações adiante e marque com V as verdadeiras e com F as falsas, e em seguida marque a opção correta. Vamos lá. Primeira, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Voltando para mim, o artigo 116 do Código Tributário Nacional trata dos fatos geradores, de quando considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, que na verdade é o surgimento da obrigação tributária. E o artigo 116 determina que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. E aí ele coloca duas possibilidades: tratando-se de situação de fato e tratando-se de situação jurídica. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que ocorram as circunstâncias materiais necessárias, as provas necessárias. No caso do ISS, a prestação de serviço; no caso do ICMS, a circulação da mercadoria, ou prestação de serviço de transporte ou comunicação; no caso do IPI, a saída do produto à indústria, ou a importação, etc. No caso do imposto de renda, a aquisição da renda, e por aí afora. Então, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que ocorram as circunstâncias materiais, as provas necessárias. No entanto, em se tratando de situação jurídica, determina o artigo 116, no inciso 2º, que considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos, desde o momento em que estejam definitivamente constituídas nos termos do direito aplicável. E lá no artigo 117, ele explica que são as condições suspensiva e resolutória. Então, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que ocorram as circunstâncias materiais, as provas necessárias. E tratando-se de situação jurídica, artigo 116, inciso 2º, desde o momento em que estejam definitivamente constituídas nos termos do direito aplicável. Ora, nessa afirmativa, o examinador quis dar um nó. Trocou. Ele colocou situação de fato, mas colocou, situação jurídica, e colocou como se no momento em que se considera ocorrido em se tratando de situação de fato. Então vamos lá. Olha a primeira afirmativa. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido fato gerador e existentes seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias. Não, é tratando-se de situação de fato. Tratando-se de situação jurídica, é desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Voltando para mim, não se esqueçam que a situação jurídica, aquelas condições suspensiva e resolutória, não é? Por exemplo, a empresa manda um produto para a indústria, para um parque de exposições. O industrial manda o produto para um parque de exposições para ser vendido lá. Esse produto sai com o IPI, cujo fato gerador ocorre, que é a saída, mas sob condição suspensiva. O surgimento da obrigação depende de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Então, está sob condição suspensiva e depende do implemento da condição. Ok? Então, a primeira afirmativa está errada. Voltamos para a tela para ver a segunda afirmativa. A autoridade... Isso, obrigado. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, eclipsar, esconder a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Voltando para mim, olha só.
Esta é a chamada norma anti-elisão. Nós já sabemos que elisão é uma forma lícita, legal, de se reduzir a carga tributária. E evasão é uma forma ilícita, sonegação, fraude, conluio. O artigo 116, parágrafo único, traz a norma anti-elisão. Permite à autoridade administrativa, fiscal, auditor fiscal, desconsiderar atos jurídicos perfeitos, legais, mas segundo o critério, a discricionalidade da autoridade fiscal, praticados com a intenção de dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação. Só que tem um detalhe, o final do parágrafo único do artigo 116 determina que, obedecidos os critérios a serem regulados por lei, a serem criados por lei ordinária. Esta lei ordinária ainda não foi publicada até hoje, mas há essa exigência no artigo 116, parágrafo único. Então, é um artigo que já tem vigência, mas não tem eficácia no mundo jurídico, porque ainda não houve a lei ordinária que o regulamentou. De qualquer maneira, é uma norma prevista no Código Tributário Nacional. Então, vamos imaginar que o indivíduo que faça venda de mercadoria e entregue essa mercadoria dentro do município, crie e vai pagar ICMS sobre o valor total, 1.000 da mercadoria e 200 de frete, vai pagar sobre os 1.200 de frete. Ele vai e cria uma empresa transportadora do mesmo titular, colado ali, puxou uma meia água assim, com uma telha de amianto, botou lá uma escrivaninha, com uma secretária bonitinha lá, e pronto. Criou uma empresa de transporte. E aí, quando o cliente vai comprar dele, ele vai dizer, olha, eu vou tirar 2 notas, 1.000 pela mercadoria e 200 pelo transporte. Porque, como é dentro do município, ele vai pagar o ISS sobre o transporte, que é no máximo de 5%. E o ICMS chega a 25%, 35%, 37%. Então, é uma forma de se reduzir a carga tributária. O fiscal pode chegar ali e dizer assim, não, essa transportadora foi criada só para ele reduzir a carga tributária. Na verdade, ele não faz serviço de transporte e vai desconsiderar esse ato. Vejam que absurdo que está no artigo 116, parágrafo único. De qualquer maneira, tentando evitar a discricionariedade total da autoridade fiscal ao realizar essa desconsideração, determinou o CTN que isso seja regulado por lei ordinária, que não foi publicado até hoje. Legal? Então, este é um detalhe importante da norma anti-elisão. Muito cuidado, que não há necessidade de autoridade judicial. Isso é que eu estou chamando a atenção. É a autoridade administrativa, o fiscal, o auditor fiscal. Legal? Muito bem. Terceira afirmativa. Salvo, dá uma levantadinha, isso, obrigado. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a sujeição passiva, desde que o novo sujeito passivo comunique a existência do convencionado à repartição fazendária competente antes de ocorrer o fato gerador da correspondente obrigação tributária. Ora, minha gente, voltando para mim, então só para completar, a segunda afirmativa está certa, está literalmente de acordo com o artigo 116, parágrafo único do CTN. Esta agora, o artigo 123 do Código Tributário Nacional determina que, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, os contratos particulares, não podem ser opostos ao que a Fazenda Pública define como sujeito passivo da obrigação. A lei define como sujeito passivo da obrigação. Então, vamos verificar um exemplo. O indivíduo é proprietário de um imóvel, ele é contribuinte do IPTU. Maravilha. Mas no contrato de aluguel, na convenção particular que ele teve com o inquilino, no contrato, ele transferiu a obrigação de pagar o IPTU para o inquilino. Mas o inquilino não pagou o IPTU. A Fazenda Pública veio cobrar do proprietário. O proprietário vai tentar opor a essa cobrança o contrato particular, a convenção particular que ele tem com o inquilino. Isso não pode ser feito. De acordo com o artigo 123, as convenções particulares não podem ser opostas à definição do sujeito passivo previsto na lei tributária. Então, quem vai ter que pagar o tributo é o proprietário. Ele, naturalmente, tem uma ação de regresso contra o inquilino.
no direito privado, mas isso é irrelevante para o direito tributário. Ok? Então, ele terá que pagar esse tributo e depois vai cobrar lá do inquilino. Mas cuidado que tem a expressão salvo disposição de lei em contrário lá no artigo 123. Portanto, voltando para a nossa afirmativa, está errado, porque determina que o contribuinte pode fazer isso desde que comunique, é lógico que não. Então, na medida em que nós temos a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa, o Vitor já está lá, o Vitão, marcando falso, verdadeiro e falso, letra A. Muito bem. Voltando para mim, então, muito cuidado com essa questão, principalmente da norma anti-elisão. Vamos lá. Próxima pergunta, questão número 76. Vamos lá. Avalie as afirmações abaixo e marque a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro de cada uma, verdadeiro ou falso, respectivamente. Multa decorrente de obrigação acessória constitui obrigação principal. Minha gente, volta a imagem para mim. Olha só. Nós já sabemos disso. O artigo 113, parágrafo 3º do CTN, parágrafo 1º, diz que a obrigação principal envolve pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Na verdade, é qualquer pagamento. Certo? Tudo que envolva pagamento, grana, é obrigação principal. Tudo que não envolva grana é obrigação acessória. É obrigado a emitir nota fiscal, obrigação acessória. É obrigado a manter o cartão de inscrição pendurado no estabelecimento, obrigação acessória. É proibido manter em local não inscrito mercadoria estocada, obrigação acessória negativa, obrigação de não fazer. Agora, pagamento, seja lá do que for, obrigação principal. Certo? Então, a primeira afirmativa está verdadeira. Vamos para a segunda. Se a lei impõe a determinados sujeitos que não façam alguma coisa, está a impor-lhes uma obrigação tributária acessória. E a simples situação de fato que a lei considera relevante para impor a abstenção já é considerada fato gerador dessa obrigação. Exatamente. É uma obrigação de não fazer, de abstenção. É a obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa, obrigações acessórias, que não envolvam pagamento. Então, o simples fato de ocorrer aquela situação já é considerado fato gerador da obrigação acessória, que não precisa estar prevista em lei, tome cuidado, basta estar na legislação, no decreto, uma norma complementar, pode até estar na lei, mas não há necessidade que esteja na lei o fato gerador da obrigação acessória. O fato gerador da obrigação principal, este sim, tem que estar previsto em lei, de acordo com o artigo 97, inciso 3º do CTN. Mas o fato gerador da obrigação acessória não necessariamente estará previsto em lei. Legal? Muito bem. E agora, vamos para a última afirmativa. Quando um sujeito passivo não está sujeito ao imposto, mas apenas a prestar informações ao fisco sobre matéria de interesse da fiscalização, esta é a sua obrigação tributária principal. É óbvio que não. Se não envolve pagamento, não é obrigação principal, é obrigação acessória. Então, essa afirmativa está falsa, na medida em que a nossa resposta, então, a primeira está verdadeira, a segunda verdadeira e a terceira falsa. O Vitor vai marcar lá para nós, letra B de bola, B de bola, B de bola. Então, minha gente, muito cuidado, voltando a imagem para mim, sobre obrigação tributária não tem mistério. Obrigação principal, pagamento, seja lá do que for, é pagamento, é obrigação principal. Tributo, penalidade, que o Código cita, e até mais, juro de moda, atualização monetária, tudo que envolve pagamento é obrigação principal. Obrigação acessória, são as obrigações positivas de fazer ou negativas de não fazer, de abstenção, por interesse da arrecadação e fiscalização, que não envolvam pagamento e
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 113, a obrigação principal, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque vai ser cobrada uma multa. Nós já sabemos que existem dois tipos de multa: a multa formal por inobservância ou obrigação acessória e a multa moratória por falta de pagamento de tributo. Legal? Até o próximo encontro.